Quineia Índice de Preços, ou Canip11, é o fundo da Quineia, indexado ao IPCA, que é o maior fundo imobiliário da Bolsa. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse fundo. Então, por esse site a gente consegue ver os maiores fundos, né, do IFIX. O IFIX é o índice dos fundos imobiliários da Bolsa. Então, com 6,11% de participação, né, a gente encontra aqui o Canip, o Quineia Índice de Preços. Se você der mais uma olhadinha, né, uma segunda olhada aqui, você vai ver que entre, né, os 4 maiores fundos, 3 são da Quineia. Né? Então, a gente tem o Canip, o KNCR é o segundo maior fundo, o HGLG, da Credit Suisse, que é de logística, é o terceiro maior fundo, e o KNRI, que é um fundo de escritório e logística, também da Quineia, é o quarto maior fundo da Bolsa. Né? Então a gente vê aí que a Quineia é muito forte nesse mercado de fundos imobiliários. E vamos para o relatório gerencial, né, do Canip11. Então o Canip11, ele tem 7,9 bilhões em valor de mercado, a cota patrimonial está em 99,10 e a cota de mercado em 92,71. Então, um pouquinho diferente. O relatório é bem recente, ele saiu esses dias, mas ainda já está um pouquinho diferente. O IPCA mais 7,48 é a taxa média, né, do fundo. Então, comprando o fundo hoje, você recebe IPCA mais 7,48. A duration do fundo está em 4,6 anos. E o fundo ele anunciou uma distribuição de dividendos de 50 centavos por cota. Então, essa distribuição de dividendos ela veio menor, né, do que era esperado, do que ela vinha distribuindo. Né? E aí a gestão ela fala um pouco sobre o porquê essa distribuição veio menor. Então, essa distribuição ela é equivalente a 43% do CDI, né? Ou 50% mais ou menos considerando o gross up, ou seja, que é o desconto aí do imposto de renda. Então, a taxa do fundo é de 1% ao ano, né, a taxa de administração. E aí ele fala que o porquê, né, que o Canip ele teve essa distribuição a menor esse mês. Então, os CRIs atrelados à inflação presentes na carteira refletem as variações do IPCA, ele é indexado ao IPCA, e referentes a 2 meses anteriores à apuração do resultado. Então, o IPCA referente aos meses de junho e julho, que são os 2 meses anteriores, eles vieram menos 0,08 e 0,12. Então, o IPCA veio baixo, a distribuição, obrigatoriamente, ela também vem baixa. Né? Então, esses patamares baixos de inflação explicam o menor resultado gerado no mês, não havendo qualquer evento negativo de crédito na carteira. Então, eles já falaram, não tem nenhum evento negativo de crédito. Esses eventos aqui são normais por conta do IPCA que veio menor, né, nos últimos 2 meses, que é o que o fundo distribui. Né? Aí aqui é o resumo da carteira. Então, o ativo de CRI tem 104% de alocação, então tem uma compromissada, tem uma pequena alavancagem, por isso que passa de 100%. O principal indexador é a inflação, a taxa média da carteira é 7,48. Então, quais são os setores que ele investe? Né? Então, o principal é escritórios, shoppings, depois vem logístico e residencial. Então, ele não tem aqueles high yield, né, naturais, que são os multipropriedade, loteamentos, né, que pagam taxas maiores. Então, ele tem mais segurança na carteira dele, né, uma carteira menos high yield, digamos assim. 97% de todos os ativos do fundo estão indexados ao IPCA. Negociação e liquidez, ele tem uma liquidez aí diária de 12,5 milhões, né, uma liquidez bem elevada. E aqui ele fala sobre as informações contábeis, rendimentos mensais. E aí a gente vê um pouquinho, né, por que ele tem essa variação toda, tanto questão de preço quanto de distribuição. A gente vê, por exemplo, em agosto de 2023, está distribuindo 50. Né? Em maio, ele distribuiu R$1, né? Então caiu pela metade o rendimento dele. Em março foi 1,05. Em outubro e setembro foi 30 e 35. Ou seja, ele tem uma distribuição bem volátil. Né? E isso faz com que o preço do fundo, né, ele também acabe volátil lá no mercado secundário. Então aqui ele fala, ó, a cota diária 92,50, mais ou menos o preço que ela está no mercado hoje. O yield é de 9,05 acima da inflação. Então, inflação mais 9, que é uma taxa excelente. O spread para a NTNB de 3,53%. Então, essa aí é a taxa do fundo. A carteira de ativos, ele tem hoje 97 ativos,
Concentração máxima aqui, ó, 5,2, que é esse da Gazette Walls. Então, são 97 CRIs ao todo, vou passar eles rapidamente aqui. E 2 fundos imobiliários e também caixa, títulos públicos federais. Tá? Então, essa aí é a carteira do fundo. Aqui a gente vai para o site da gestora do fundo. O Canip, ele tem um site, né, que aqui na Hospeda, e ele fala um pouquinho, né, da cota diária, por exemplo. Então, o início do fundo foi em 16 de setembro de 2016, tá, aqui é a data de início do fundo. Taxa de administração 1% ao ano, não tem performance. A cota patrimonial do fundo hoje está em 99,29. Né? Patrimônio líquido 7,9 bi. E aí a gente vê esse gráfico aqui que é interessante, a cotação de mercado. Né? Então a gente vê essa cota aqui de baixo, a parte verde aqui, essa linha verde aqui de baixo, ela é a cota de mercado. E a parte de cima, a cota patrimonial. Então, o que é interessante de dar uma olhadinha aqui? Né? Quando essa boca que ela abre, né? Ou seja, quando tem um maior desconto da cota de mercado com relação à cota patrimonial. Né? São os melhores momentos de compra para o fundo, quando você compra os ativos do fundo com maior desconto frente ao valor patrimonial. Aí aqui ele fala, ó, tem a cota e taxa diária, então diariamente eles atualizam isso aqui. Então, a cota hoje 92,65, valor patrimonial 99, então tem um deságio de 6,7%. Então o yield, né, a cota comprada a esse valor, é de inflação mais 9. Aí o volume negociado, então a gente vê que teve um aumento de negociação agora, final, setembro, agosto, né, julho, agosto, setembro. Distribuição de cotas por dividendo. Então, isso aqui que a gente viu, ó, 30, 35, daqui a pouco distribui 1 e 5, né? Aí depois volta para 50. Então, o mercado ele acaba precificando bastante, né, essa alteração de preço aqui da cota do fundo. A gente vai aqui para... Se você pegar aqui um ano, né, você vê que ela é bem volátil. A cota vai, sobe para 95, cai por 88, sobe de novo. Então, ela tem uma volatilidade muito elevada. E isso é bem em conta por conta desses dividendos aqui, né? Então, você pega os dividendos aí de 2022, eles foram bem voláteis também. Em 2023, a mesma coisa. Né? Então, está distribuindo um pouquinho menos, né, em 2023 do que distribuiu em 2022, porque a nossa inflação está menor. Ela bateu o recorde de inflação, por isso que a taxa de juros foi subindo para conter essa inflação, e agora tem uma rentabilidade bem menor. E aqui eu vou puxar um outro fundo da casa, que é o KNCR, o segundo maior fundo, para fazer uma comparação. Você vê que a volatilidade dele de um ano ela é menor. Ela é bem menor, a volatilidade, é um fundo um pouco mais retilíneo nessa questão de preço, a variação de preço dele. Isso se deve muito com relação aos dividendos. Aqui, como é que são os dividendos do fundo? Então, eles são bem mais próximos. 2023 está pagando dividendos maiores do que os de 2022, e a variação ela não é tão grande. Né? Então, você olha aqui, 1,20, 1,15, 1,15, 1,24, 1,22, né? Não tem aquele do 1,5 para o 35 centavos, né? Não tem essa variação toda. Então, isso faz, né, com que o fundo imobiliário, quanto mais volátil for essa distribuição de dividendos, né, mais volátil é o preço da cota. Isso pode ser bom, pode ser ruim. Né? É bom para quem sabe aproveitar esses momentos de volatilidade, comprar a cota mais barata, que são boas oportunidades que o mercado oferece. É ruim para aquela pessoa que realmente não tem um estômago bom o suficiente para poder aguentar essa volatilidade, que a pessoa acaba caindo e vendo, né? E o mercado de fundos imobiliários, ele ainda muito de pessoa física, e a pessoa física, pouca gente acompanha, né? Eu acredito que em torno de 10% dos cotistas, né, eles têm um certo acompanhamento de mercado, desses 2 milhões de cotistas que a gente tem, 10% acompanha, mais ou menos ali, uns 200 mil. Os outros 1 milhão e 800 mil cotistas, né, eles compram a cota e não acompanham praticamente nada. Então, essa é a estimativa do mercado. Então, é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Se você gostou aí do vídeo, né, deixa o joinha, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo. Eu também tenho um relatório, né, um relatório muito legal de acompanhamento semanal da carteira do fundo, que eu tenho carteira recomendada, acompanhamento semanal, e o link para esse relatório está aqui embaixo, tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo.